Fala galera, você está em Meus Reviews, aqui quem fala é Renan Ferreira e bem-vindo a mais um vídeo. Venho trazendo para vocês mais dois lançamentos e dessa vez um review duplo do Honda e do Balrog para a linha Street Fighter 2 Ultra The Final Challenge, produzido pela Jada Toys. Bom galera, como prometido, eu vou sempre estar trazendo aqui vídeos de itens que eu ganhei de parceria, além dos Cloth Myth, né, atualizando para vocês depois do último vídeo que eu fiz, né, sobre o futuro do canal. Então, como prometido, itens aqui que eu ganhar de parcerias, eu vou conseguir continuar trazendo para vocês. Então, esses dois itens aqui foram recebidos de parceria entre a Toys Colecionáveis, que foi a loja onde eu consegui esses itens aqui, em uma parceria conjunta com a Oferta Certa. É um grupo do WhatsApp, né, de ofertas do AliExpress, Mercado Livre, Shopee, onde você consegue tudo, né, onde tem desde itens de computador, colecionáveis, itens de casa, enfim. É um grupo de oferta onde você consegue muitos cupons para poder estar comprando os seus itens. Então uma forma que vocês podem estar ajudando o canal é entrando nesses grupos, entrando no grupo do Toys Colecionáveis, que é onde vocês conseguem esses itens aqui. Se for comprar, comprem com Toys Colecionáveis. O link para comprar esses itens aqui, o link dos grupos, está tudo na descrição do vídeo. Então dá uma olhada lá para você estar conseguindo comprar esses itens ou entrar no grupo do Oferta Certa. Tá bom? Agradecer eles aqui por esses dois itens e vamos lá para o review. Como é que vai ser? Eu vou começar o review com o Honda e terminar no Balrog. Então, vamos lá. Começar com o Honda aqui. A caixa é aquela versão maior, tipo do Sagat, do Blanca. Então, é a caixa grandona. E tá aqui, é muito bonita, por sinal. Né? O mesmo esquema, o mesmo layout dos demais. A diferença é que aqui tá algumas descrições e características do Honda. Aqui está o rosto de personagem, que só falta concluir agora. Só falta lançar o T-Hawk, que já foi anunciado, e o Zangief. Aí a gente termina. A primeira empresa que vai conseguir fazer o host de Street Fighter 2. Olha que loucura. Show de bola. Obrigado, Jada Toys, por fazer isso pela gente. Então vamos abrir aqui, deslacrar por baixo. Vamos fazer o review completo dele. Depois a gente vai pro... A gente mostra o Balrog. Então, vamos lá. Ó, começando aqui pela maneiro cenário aqui. Deixa eu ver aqui. Eu vou ter que deslacrar esses... Tirar esses negócios todos aqui. Pera aí. Pronto, é vários lacres. E aí os cenários dele aqui, ó. Maneiro pra caramba. E aqui a figura. Vem poucos extras, mas a gente... sabe que é por conta do custo-benefício, que é muito bom. Então vem apenas um par de mãos, um effect aqui do ataque dele e uma head sculpt extra além da figure. Show de bola. A gente sabe que deve vir coisas a mais na versão exclusiva. Então, vamos lá. Vou tirar aqui do blister para a gente olhar melhor. Segura aí. E tá aí, galera. Tudo que acompanha a figure. É óbvio que o cenário conta, porque tem muita gente que expõe com ele. É bem bonito. E tem aqui o effect. Eu não gostei tanto da pintura do effect, porque é translúcido e aí um jato fosco aqui para poder pintar a mão. Então não achei tão bonito assim, mas de longe assim até que fica legal. É que se você aproximar, tu vê umas falhas que eu particularmente não gostei muito. Mas o effect é ótimo. Emborrachado. E aí tem as mãos extras aqui, é as mesmas mãos para você usar, por exemplo, com o effect, que você vai precisar de uma mão extra. E aqui a head sculpt extra dele, que é maravilhosa, inclusive é o que a Jada Toys já costuma fazer, ela usa uma das head sculpts para fazer a mesma expressão ali da caixa, do seleção de personagem, né? Que é essa daqui, essa arte aqui da seleção de personagem. Ó, maravilhosa, bem parecido. E aqui a Red Sculpt normal. Maravilhosa também. Incrível. Pô, lembra muito o personagem. E aqui olha que apresentação maravilhosa.
E é muito bonito, cara. É uma figura muito bonita, chamativa, mesmo sendo um item, né, que não tem roupa, né? Só essa parte aqui e mesmo assim chama bastante atenção. Pô, maravilhosa. Aí tem aqui a sunguinha dele aqui, ó, que é aqueles, parece que um negócio aqui, um pano rei enrolado aqui. Maneiro. E, cara, muito bom gosto pela Jada Toys. A minha vem aqui parece ser uma linha aqui de um ponto de solda aqui, né? Enfim, não ficou tão legal, mas, enfim, dá nem pra ver direito. E aí essa parte aqui da roupa, que eu não sei o nome dessa roupa aqui, é emborrachado, não vai atrapalhar nas poses. E, cara, vamos ver as articulações disso daqui. A parte da cabeça é muito boa, se mexe muito bem, nenhuma parte aqui atrapalha o movimento. A borboleta aqui, ó, muito boa, bem dinâmica. O braço aqui levanta todo, gira por completo, bem livre aqui. A articulação dupla no cotovelo que está muito boa, ó. Mesmo com bastante músculo, ainda fecha bastante. Isso é interessante. Aí o ball joint aqui no pulso com esse movimento aqui. O tronco, pô, maravilhoso. Cara, são 2 pontos, tá? E os 2 pontos estão muito, ó. Nossa! E ele é gordão. Então, na verdade, é gordo e forte ao mesmo tempo. Então, mesmo assim, tá com uma movimentação inacreditável, ó. E não aparece recorte direito. Pô, muito bom, cara. E a perna tem um corte aqui, mas não vai aparecer por conta do roupão, então... né? Ó, e olha como é que não atrapalha essa roupa. Ó, estiquei a perna toda pra frente e não atrapalhou. Pra trás, vamos ver. Ó, nem pra trás, cara. Nem pra trás tá atrapalhando. Pô, incrível, incrível. Só o joelho mesmo, que é a característica da Jada Toys, não fica legal. Ó, você vê, o recorte é bem feio. É horrível, mas, enfim, cumpre a sua função. E o ball joint aqui do pé. Mais o dedinho aqui que se mexe. Pô, alguns tem, outros não. Poucos que tem essa articulação aqui no dedo. Que eu me lembro é o Akuma e o Sagat. E agora o Honda. Show! E além dessa articulação aqui que gira. Pô, cara, maravilhoso. E aí para fazer para colocar o effect é simples, é só você... Engraçado que vem uma opção aqui de base, mas não vem base nele. Mas também nem precisa. Você coloca aqui o effect e pega uma das mãos abertas. Eita. E coloca aqui de volta e coloca aqui para cima. Ó, maravilhoso, hein? Pô, ficou muito bacana. E a troca de face é muito fácil também. Ó. Show de bola, cara. Olha, eu vou fazer um take de pose maravilhoso com ele para demonstrar melhor. Mas agora a gente vai para o review, né, mostrar o Balrog. Aí no final eu faço um take de pose com os dois, né? Então vamos dar uma olhada aqui no Balrog. Balrog, o nosso eterno Mike Bison. Cara, vocês sabem dessa curiosidade, né? Não é possível que ele é inspirado no Mike Tyson, então o nome dele era M. Bison, né? Só que aí por conta de direitos autorais aqui no Ocidente, no Japão, se permanece Mike Bison. No Japão o nome dele é o Bison, a galera chama ele de Bison. E aí aqui no Ocidente tiveram que trocar, colocaram o M. Bison no Bison, né? Que a gente chama de Bison, no Bison. E aí ficou Mr. Bison, né? Porque era Mike.Bison, aí ficou Mr.Bison. Trocou, e aí tiveram que fazer a troca com esses 3 personagens aqui. Porque o certo era Vega, Balrog e Mike Bison. Aí fizeram a troca, deixaram Mike Bison, Vega e Balrog. Fizeram a troca entre esses personagens. Então no Japão se permanece assim. Bom, a curiosidade
feita. A caixa a gente também já viu, é bem parecida aí com o outro. E vamos abrir aqui. Deixa eu tirar esse negócio aqui todo, peraí. Prontinho. E aí tá aqui o cenário dele. Muito bom. Show de bola. E aqui a figure, que também tem poucos extras, mas ó, tem 2 effects aqui. Interessante esses effects aqui, que é mais effects de movimento. Uma head sculpt extra e a parte aqui da mão extra, luva extra no caso, em posição diferente. Vou tirar ele do blister pra gente olhar melhor, segura aí. E tá aí tudo que acompanha a figure, galera. Vamos ver os effects aqui. Como eu disse, são effects de movimento, bem legal, translúcido, um menor e um maior. É isso, a gente vai colocar na mãozinha dele já já. Por falar em mão, vem um par de luvas extras, um par de mãos extras. Essa aqui é com a mão um pouco mais aberta. E a head sculpt extra, que é a normal, né, a mais séria. A head sculpt que vem com ele, que por sinal é maravilhosa. Cara, não tem como não deixar essa daqui. É a mesma da seleção de personagens. Pô, tem que deixar nessa pose aqui, hein? Maneiro pra caramba. E pegando ele aqui, galera, eu posso falar pra vocês que esse item aqui é um dos mais bem feitos e um dos melhores da Jada Toys, disparado, cara. É incrível. E eu falo isso mais na parte técnica ali das articulações. Porque, galera, esse aqui provavelmente é o item que menos tem recorte aparente nas articulações. Por quê? Ó, um dos recortes aqui que ficou mais bem feitos para provavelmente os melhores borboletas já criados aqui, e a melhor da linha, é essa daqui. Eles usaram o recorte da regata com a manga aqui da camisa por baixo e fizeram essa borboleta aqui e esconde, não existe recorte aqui aparente, é o próprio recorte normal que tem entre uma blusa e outra. Não é, por exemplo, igual o Honda aqui. O Honda ele tem uma articulação aqui que o corpo humano não existe, né? Só que cria esse recorte aqui para poder, por conta do boneco. Aqui não. Aqui na vida real já seria assim, né? Já teria já parte esse recorte aqui entre uma blusa e outra. Então ficou escondido. É como se não tivesse um recorte extra aqui que todas as outras figuras têm. Outro recorte que ficou muito bem escondido é o da coxa, que é por conta do short também. Então tem outro recorte que foi totalmente escondido. E outro recorte aqui também na parte da canela, né, que é uma das principais funções aqui de movimentação, também foi escondida por causa da bota. Então, além aqui da luva. A luva também não mostra o recorte aqui dessa articulação, ó. Tem só um pequenininho aqui, mas nem dá para ver direito. Então esse recorte aqui também foi escondido por conta do detalhe da luva. Então, tipo assim, é uma figura que provavelmente é a que menos tem recorte aparente. E isso, tecnicamente, ficou incrível. Além das articulações ser perfeitas, né? Olha aí, ó. A borboleta funciona muito bem. Mexe muito aqui bem, ó. E o bíceps gira. Articulação aqui dupla no cotovelo. Nossa, ficou incrível, olha isso. A parte aqui do tronco nem se fala. Olha isso, galera. É incrível em todos os aspectos. Tanto a parte aqui de baixo quanto a de cima. Maravilhoso, tu é doido. A parte aqui da perna também é maravilhoso. Lembrando que essa parte do glúteo aqui é emborrachado. Então, ó, não vai atrapalhar aqui o movimento, ó. O joelho é aquela coisa de sempre, feia, mas cumpre o seu papel. E a botinha aqui. E o Balrog também tá com o pezinho, show de bola. Jada Toys agora resolveu fazer em todos, será? Enfim, maravilhoso, cara. Esse item aqui, rapaz, concorre a um dos melhores da coleção, hein? Incrível. Bom, troca de head sculpt. Vamos lá, fácil. Cara, é incrível, olha os detalhes. Muito bom. A troca de mão também é tranquila. Opa.
Aí, show de bola. E o effect é só colocar aqui, galera, não tem mistério nenhum. Ó, que bacana que fica. No take de pose eu mostro 2 effects. E é isso, galera. Agora a gente vai pro take de pose e em breve as considerações finais. Vamos lá. E tá aí, pessoal. Ó, uma pequena comparação de escala. Coloquei aqui o Akuma, da própria Jada Toys, e coloquei um Ryu aqui da Storm Arena. Então a gente já dá pra ver que o Balrog tá bem maior que o Akuma, né? Ele é grandão. E o Honda eu coloquei ele com a perna totalmente aqui dobrada, né? Que é a pose que ele fica. Ele fica com as pernas totalmente dobradas. Então parece que ele tá pequenininho aqui. Vamos deixar ele aqui com as pernas esticadas, só para fazer a comparação aqui. Ó, então o Honda com as pernas esticadas ali tá do tamanho do Akuma. O tamanho do Akuma, um pouco maior que o Ryu, ó. Mas aí menor ainda que o Balrog. Então é isso, a comparação de escala tá feita. E vamos para a parte final aqui do vídeo. Eita aí, galera! Olha essa coleção, bicho! Tá faltando agora só o T-Hawk e o Zangief pra gente fechar de vez essa coleção maravilhosa. Putz, que coisa linda, hein? Até mesmo aqui o explosivo do Dhalsim, que é o personagem pegando fogo. Deixei o Ken ali, mandando Shoryuken nele, pô, espetacular. Essas duas peças aqui acrescentam demais a coleção. São lindas e muito importantes. Olha que show. O Honda faz parte da primeira geração de Street Fighter 2. O Balrog faz parte da segunda atualização, Street Fighter Super. E aí depois entrou o T-Hawk, entrou a Camille, DJ e Fei Long. E é isso, pessoal. Coleção linda, custo-benefício maravilhoso. Eu achei que eu ia gostar mais do Honda por causa do visual dele, né? Mais agressivo ali, mais, né, encorpado. Mas o Balrog, para mim, é um dos melhores da coleção disparado, cara. Tá muito bom esse Balrog mesmo. Para mim, Balrog 10/10. Ficou incrível. O Honda, o centro de equilíbrio dele não é tão bom quanto as outras figuras.
e eu não gostei tanto do effect. Eu acho que ficou mal pintado. O effect é ótimo, mas ficou mal pintado. E você pode ter achado estranho que eu peguei esse effect aqui e coloquei na mão esquerda dele, né, sendo que aqui tá as mãos direita. É porque um frame ele usa nesse golpe as duas mãos, galera. E um dos frames principais dele, que ele tem nesse movimento, é ele usando aqui a mão esquerda, né? Então, mas esse golpe aqui ele usa as duas mãos. Então, por isso que eu encaixei na mão esquerda. E aí tem reflexo aqui da mão direita e aqui vai ter o reflexo também na mão esquerda, porque vai estar usando essa mão aqui. Então tá certinho, tá? Não é erro da Jada Toys, não. Eu acho que vocês devem ter percebido isso aí no take de pose. Cara, eu vou dar 10 pro Honda também, sabe? E os itens são maravilhosos. E se você quiser comprar qualquer um desses daqui, eu vou indicar a loja Toys Colecionáveis. Link está na descrição para você comprar, para você entrar no grupo, pedir a sua encomenda, pré-venda. Vou estar indicando, tá? E se você quiser entrar em um grupo de ofertas para comprar qualquer coisa variadas, né? Ter desconto. Renan, eu não quero comprar os itens que ele menciona lá, mas lá eles mencionam os cupons bons que você pode usar para comprar suas figuras. Que é o grupo da oferta certa, né? Que é o grupo de ofertas do WhatsApp. Os dois estão aí na descrição do vídeo. Mais uma vez eu vou pedir para vocês ajudarem o canal dessa forma, né? Interagindo com quem patrocina o canal. Isso vai estar me ajudando a conseguir mais peças, né? Agora está faltando só o T-Hawk e o Zangief. Então, se eu conseguir essas peças aí, vai ajudar muito para poder mostrar esses itens para vocês. Beleza? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueça de se inscrever, comentar, deixar o like. Vejo vocês no próximo vídeo. E valeu!